seja bem-vindo a mais um de Cara com Del. E hoje estou trazendo aqui, uma Cláudia Almeida, que ela está graduanda em psicologia e formada também em direito, né? E Cláudia hoje vem falar sobre o autismo e a inclusão, de pessoas que são diagnosticadas com TEA. Cláudia, seja muito bem-vinda, Cláudia. A gente já bateu um bate-papozinho aqui de início, muito gostoso. Um prazer ter você aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante e que hoje traz assim tantas dúvidas para tantas pessoas. Muito bem-vinda, Cláudia. Boa noite audiência aí, bom dia quem for assistir, ouvir aí o podcast. Estou muito feliz em estar aqui para tratar de um tema tão importante nesse mês de conscientização do autismo. Desde já agradeço pelo convite, estou aqui muito motivada para compartilhar com vocês tudo o que for possível. Que maravilha, Cláudia, muito bem-vinda, né? E vamos falar um pouco aí, Cláudia, sobre esse assunto que tem gerado tantas dúvidas, né? O que é o autismo, como diagnosticar uma pessoa com autismo, seja criança, adulto, idoso, que tenha, esse espectro, e também a inclusão, dessas pessoas na educação, no trabalho, no dia a dia. Fale um pouquinho, Cláudia, aí, conte um pouco da sua experiência, o porquê hoje você, escolheu trabalhar nessa área. Primeiro eu vou falar sobre o que é o espectro autista, O espectro, a gente já vê a palavra espectro. E, porém, para entender desde já que não existe um autismo, existem autismos, que cada autista vai ter uma característica, um conjunto de características. E, em geral, essas características estão em torno de um déficit na comunicação social e um comportamento com muitas repetições, Sim, com uma dificuldade de uma rigidez cognitiva, e sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa já nasce com autismo. Então, ainda que a gente tenha um diagnóstico tardio, hoje tem sido muito comum pessoas adultas serem diagnosticadas, a gente tem que retroceder aos primeiros momentos do desenvolvimento para identificar as características do autismo nessa pessoa. E, por fim, falando sobre o que é autismo, eu gosto de ratificar que são pessoas, são seres humanos, são cidadãos. Falando sobre o meu envolvimento com autismo, a história é longa. Começa com o meu relacionamento. Meu esposo é uma pessoa com deficiência física, então aí eu começo a trilhar o caminho no processo de inclusão. Na sequência, eu sou técnica em educação da Universidade Federal da Bahia, aí chegam as cotas, e com as cotas, o processo formativo de todo o corpo técnico da universidade, e eu me engajei nesse processo formativo. Em 2013, minha segunda filha teve logo um ano e 8 meses, teve a hipótese diagnóstica devia ser uma criança autista, e naquele dia, ainda que com todo o conhecimento que eu tinha, eu travei e chorei um dia todo. E, na sequência das avaliações, excluiu-se a possibilidade dela ser uma criança com TEA, mas também me veio a responsabilidade de compreender o porquê do meu desespero diante de um diagnóstico. E aí eu passei a refletir o que é que essas mães se desesperam diante de um diagnóstico. E isso fez com que eu tivesse empatia suficiente para buscar compreender isso. E aí eu comecei a ver que existia uma falta de informação, existia um sistema de saúde que deixava essas famílias desamparadas, existiam as dificuldades nos planos de saúde. Então foi uma sequência, foi um caminhar. E por último, a psicologia, que me dá essa possibilidade de entender, enquanto estudante, enquanto pesquisadora, a gente entender as possibilidades de um acolhimento real para que essas pessoas se emancipem, cheguem a um processo de uma autonomia desejável. Ah, que maravilha, Cláudia.
E fale um pouquinho sobre a questão da inclusão, porque o que eu vejo hoje assim, né, eu tenho um filho de 9 anos, né, que ainda não foi diagnosticado, mas aí está para fazer o acompanhamento dele, né, ele tem o TDAH. Só que assim, é um tratamento difícil, né, não é um tratamento barato. Sim. Né? É difícil até encontrar profissionais, até para as mães que trabalham, os pais que trabalham, demanda muito tempo, né? E assim, fale um pouco como é que essa parte assim do diagnóstico, do tratamento, né? Da inclusão dessas pessoas diagnosticadas, como é que funciona? Eu digo que o processo de diagnóstico é um processo complexo. Sim. Então, a gente fala em uma avaliação multiprofissional. E o que é que a gente tem de prática? Normalmente, as pessoas recorrem a um Neuropediatra. Normalmente, as pessoas recorrem a um neurologista, um neuropediatra ou um psiquiatra. O profissional médico, ele tem possibilidade de diagnosticar e laudar esse indivíduo até mesmo com uma única consulta. Na atualidade, a gente tem visto alguns profissionais irem além. O que eles fazem? Diante de uma suspeita de um diagnóstico, eles encaminham para o profissional neuropsicólogo. Na neuropsicologia, hoje, já avançou bastante em termos de testes. E, com isso, o neuropsicólogo, a partir não só de teste, mas de toda a sua avaliação, ele tem condição de avaliar esta pessoa e construir um laudo que mapeia se efetivamente essa pessoa tem ou não o autismo e em quais âmbitos esse autismo tem uma necessidade maior de suporte. Se ele tem um desenvolvimento, uma necessidade de desenvolver as habilidades sociais, se ele tem a necessidade de uma estimulação maior na área das atividades da vida diária. Então, o profissional neuropsicólogo vai fazer esse laudo e vai sustentar ao final dele a hipótese diagnóstica do autismo ou não e por quê. Com esse laudo do neuropsicólogo, aí sim o médico, o profissional neuropediatra, o neurologista ou o psiquiatra, ele vai ter condição de dar não apenas um laudo, mas um laudo robustecido por toda uma informação que o neuropsicólogo pode oferecer. Então, a gente sempre diz que o mundo ideal seria isso. O neurologista, o neuropediatra encaminhar para o neuropsicólogo e, a partir desse neuropsicólogo, fazer uma avaliação. Associada também à avaliação do fonoaudiólogo, porque é importante a gente avaliar a parte auditiva, a parte fonológica, porque às vezes tem implicações, às vezes a criança não tem um processamento auditivo adequado e aquilo implica nas dificuldades que ela tem de comunicação social. Então, às vezes, é só uma questão fonoaudiológica. Então, é importante que também tenha a avaliação do fonoaudiólogo para construir esse diagnóstico robusto. Então, um diagnóstico efetivamente mais completo. É algo que tem um custo alto se for pela rede privada. Na rede pública, o que a gente tem é que a porta de entrada são as unidades de saúde da família e as UBSs, e a partir daí, identificando a hipótese diagnóstica, é encaminhada para os centros de referência, que são regulados. E eu tenho uma triste notícia de que hoje isso está bem engessado na rede pública. As pessoas ficam numa fila de espera e a própria rede pública tem encaminhado para as faculdades, para os serviços das faculdades, e isso tem, infelizmente, aqui no nosso município, tem sido uma realidade um pouco difícil, um pouco não, muito difícil para as famílias. Então, é muito comum a gente ver crianças precisando de intervenção e sem diagnóstico. Lá no núcleo de acolhimento comunitário NACBA, onde eu atuo, a gente tem algumas crianças que não têm
o laudo, que tem algumas características do autismo que estão lá sendo assistidas, mas que efetivamente não tem um laudo por conta dessa dinâmica do nosso sistema público que não consegue dar vazão às demandas de intervenção e de diagnóstico. Nesse caso, assim, existem alguns, eu vejo assim, nível 1, nível 2, né? Sim. E essa questão essa parte sua, assim, do direito, né? Sim. Esse direito dela, o direito que ela tem de assistência, né? Esse direito, tem a ver com o nível, ou qualquer pessoa que seja diagnosticada, ela tem esse direito? Sobre os níveis de suporte, os níveis de suporte são uma caracterização bem típica do DSM, que é o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, né? Pela Associação Americana de Psiquiatria, que é um grande referencial. São os dois referenciais, é o CID-11 e o DSM. Então, ele traz esses níveis de suporte que tem a ver também com essa possibilidade de autonomia que esse indivíduo TEA tem. Então, os níveis de suporte sinalizam para isso. Então, alguém de no nível de suporte 1 é aquele que tem uma condição um pouco maior de desenvolvimento dentro da sociedade, em geral tem uma comunicação bem efetiva, mas não deixa de ser TEA por conta do nível de prejuízo que é aquelas características. E eu chamo muito atenção para isso, porque tem pessoas que têm a fala de dizer: dificuldade de comunicação eu também tenho. Algum movimento, alguma estereotipia, né, que é o termo utilizado, algum movimento repetido, eu também gosto de ficar sozinho. Mas quando a gente fala de ter um diagnóstico nível de suporte 1, 2 e 3, a gente está falando de pessoas que essas características trazem prejuízo para as vidas das pessoas. Então, não é um mero comportamento pontual, é algo que tem uma repercussão na vida daquele indivíduo. E aí, quando você fala de direito, o direito é garantido à pessoa autista. Então, quando você fala em inclusão escolar, é do autista, independente do nível de suporte. Quando você fala em inclusão no mercado de trabalho, independente do nível de suporte. Claro que a gente sabe que, na prática, uma pessoa com nível de suporte 1, em geral, ela tem uma inserção social com menos barreiras. Mas efetivamente, enquanto garantia de direito, por exemplo, o direito de acessar a escola. O direito de acessar a escola é do nível 1, 2, 3 de suporte, ele tem direito de estar na escola. E aí eu já venho fazendo defesa da inclusão escolar, porque hoje tem um grupo defendendo o retorno das escolas especializadas. Mas eu, no momento atual, eu me recuso a defender as escolas especializadas porque a gente já experimentou as escolas especializadas. E isso resultou em segregação, exclusão. E nós nos propusemos a fazer a escola inclusiva, só que a gente ainda não alcançou a escola inclusiva. Então, a gente ainda precisa lutar pela escola inclusiva. O que é essa escola inclusiva? É a escola em que a escola está estruturada enquanto ambiente para incluir, os professores estão devidamente capacitados, a equipe escolar está devidamente capacitada. E aí o ambiente, a estrutura das salas, a equipe tem uma composição adequada para receber, para acolher esses alunos. As salas de atendimento especializado estão devidamente ocupadas. Então, enquanto a gente não alcançar a inclusão da forma como se projetou, eu não posso dizer que a inclusão não deu certo. Então, eu não posso defender um modelo que a gente já viveu que não deu certo a partir de um modelo que a gente ainda está em construção. Que a gente precisa lutar para que essa escola seja efetivamente inclusiva. Porque eu vejo que a maioria das escolas, elas não estão preparadas, né? Sim. Aí recebe uma criança, não sabe lidar com aquela criança. Eu lembro que meu filho, antes de ter o diagnóstico dele do TDAH, sim, e aí todo dia eu recebia uma reclamação, todos os dias, e a reclamação no diário. Sim. Todos os dias reclamação no diário. Uhum. Eu digo, não, isso não é normal.
né? Até os 2 anos ele era bem quietinho, não tinha problema nenhum. Aí foi passando. E aí quando ele foi para outra escola, a gente mudou de escola. Chegou na outra escola, já teve um olhar diferente, né? Pera, ainda tem alguma coisa errada. Aí a gente foi chamado. Leva ele pro neuro. Não me informaram nem o que era, o que eles tinham, né? Leva ele no neuro, leva ele e veja o que é que eles vão falar. Ele precisa de um acompanhamento. Falaram assim. A gente, como mãe, eu sabia que, desde pequenininho, eu sabia que tinha uma coisa que não estava normal. Sim. Né? Eu falava, não, ele tem alguma coisa. Então eu tirava foto, ele enfileirava os brinquedinhos. Sim. Né? E assim, não gostava de ficar sujo, as roupas tinham que combinar. Comer no horário, tinha uma rotina, tinha que seguir já a rotina. sinalizando, né? E era dele, não é dizer uma rigidez, né? Isso, Uma rigidez. desde de um aninho, assim, ele tinha isso. E gostava muito de bolinhas, então ele ficava com as bolinhas. Onde ia tomar banho, era bolinha, de saía, sabe? Ele tinha aquele brinquedinho como onde ia, levava. Quase que um foco, ritual. Um ritual. Um foco naquele brinquedo, era aquele brinquedo que ele brincava. Hoje é os ursinhos, onde vai os ursinhos? Ele dorme com o ursinho, viaja com o ursinho? Em geral, o que a gente observa é quando não estou falando sobre o diagnóstico do seu filho, porque um diagnóstico é algo complexo, como eu já disse. Mas esses objetos são objetos que trazem conforto, que trazem segurança. Então, tirar, normalmente assim, tira porque ele só fica brincando com esse ursinho. Às vezes, aquele ursinho é uma referência de segurança, através daquele objeto que ele aciona no sistema sensorial dele para se manter seguro, né? Seguro, tranquilo, com aquele ambiente que, às vezes, para ele é um ambiente que traz uma instabilidade. Então, tem eu gosto muito de pensar que são estratégias que eles desenvolvem para enfrentar esse ambiente, que para mim pode ser simples de ser atravessado, mas para ele, por uma questão de um aparato cerebral dele, ele entende aquele ambiente como de alguma forma aversivo, ou seja, que traz alguma instabilidade, e ele desenvolve estratégias para se sentir mais confortável com aquele ambiente. E aí, como eu estava falando, a escola, eu senti que essa escola assim acolheu, ele se sentiu acolhido. Sim. Então ele começou as professoras olharam com um olhar diferente, né? Sim. Levei o diagnóstico, levei o laudo da neuro. E aí, hoje ele é ótimo, ele faz atividade. Às vezes tem algumas coisas assim que faz, brigou com o coleguinha, bateu na coleguinha, a gente conversa, chama, né? A gente acompanha muito, participa. E aí ele tem... É interessante você trazer essa questão do diagnóstico. Hoje a gente tem as novas diretrizes da educação para o acompanhamento dessas crianças dentro do sistema educacional. E uma das coisas que foi tirada como condição para esse aluno ter este olhar sensível da escola, esse acolhimento adequado da escola, foi a obrigatoriedade, a necessidade de ter um laudo. Então, hoje, diante de uma demanda de um aluno que tem essas características, o que é que eles chamam? Eles colocam essa nova política da educação, ele disse, tem que se transformar aquele aluno em um estudo de caso. A partir desse estudo de caso, junto com a família, aí vai se analisar o que é que pode se fazer para estruturar aquele ambiente educacional, e aí é feito o PAE e o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Então, hoje não se é mais adequado exigir das famílias necessariamente o diagnóstico. E quando você fala da escola, desse acolhimento escolar diferenciado, para isso a gente precisa não só das pessoas sensíveis, mas pessoas capacitadas. Existe necessidade de capacitação, e aí a gente diz, quando a gente fala de que muitas escolas não estão preparadas, existe um Estado que tem alguma dificuldade de fornecer essa capacitação, mas também existe muita resistência das pessoas em incluir efetivamente. Então,
As famílias têm que estar muito atentas para estarem ali, presentes, exigindo o direito. E a gente está falando de direito à inclusão. A gente não está falando benesse, concessão, a gente está falando de direito. Essas crianças têm que estar, devem estar na escola e tem dentro dessa escola garantias. É verdade. Como eu disse, é um tema tão importante, né? Sim, como a gente está sim. nesse mês de conscientização. Então, foi importante a gente trazer esse assunto para aqui, para falar um pouco, né? E tirar a dúvida de quem está ali, quem acha que tem um diagnóstico, procurar um atendimento, né? Um profissional especialista, né? Para que venha ver se tem mesmo esse diagnóstico e tratar, né? Antecipadamente, né? Porque hoje a gente está vendo muito casos de adultos que estão tendo diagnóstico. Eu vi outro dia o caso de Cláudia Leite, que foi diagnosticada com TEA. A Letícia Sabatella também. Vários artistas, várias pessoas famosas, né? E são pessoas assim, tem até cientistas, né? Diz que a maioria dos cientistas, todos, porque eles são... alguns têm como é que fala? Como eu falei que meu filho tem altas habilidades. Né? Eu digo que o universo dos transtornos do neurodesenvolvimento, ele vem sendo aprendido, não só pela sociedade, mas também pelos profissionais. Então, até mais ou menos os anos 90, poucos eram os profissionais que teriam a capacidade de suspeitar do TEA. As pessoas eram identificadas dentro do bolo da esquizofrenia, de outros transtornos psiquiátricos. Então, isso é fruto da ciência, dessa ampliação do acesso à informação, que foi fazendo com que isso, hoje, a gente tivesse essa possibilidade de pessoas que no passado eram estranhos, que se sentiam deslocadas, não compreendidas, que tinham uma série de dificuldades relacionais, ambientais, e hoje essas pessoas têm a possibilidade de se ver compreendidas. Sim. E daí eu falo da importância, muita gente fala, viveu a vida toda sem diagnóstico, agora que virou TEA, mas não é agora que virou TEA. Como eu disse inicialmente, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele estava lá no passado, na infância, mas isso tudo dentro de uma infância em que não se compreendia que determinados comportamentos poderiam ser o que hoje nós identificamos como comportamentos que podem ser identificados como comportamentos associados ao autismo. E a gente fala também no autismo nas mulheres, né? Nas meninas. A gente ainda vê hoje um maior número de diagnóstico de autismo entre os meninos. E é algo que vem sendo estudado porque necessariamente ainda não se pode afirmar se é uma questão de uma incidência. Autismo ocorre mais em meninos do que meninas, ou se é uma questão cultural, em que as meninas eram colocadas, são desde cedo muito formatadas em termos de comportamento. Então, a menina tem que ser silente. Então, diagnosticar, né? Isso. Então, esse diagnóstico nas meninas, em geral, é mais tardio por conta disso. Ela sempre teve aquelas características, mas entravam no bojo do comportamento, olha, você tem que se comportar assim. Então, uma atenção maior com essa questão comportamental das meninas talvez justifique esse adiamento ou esse menor índice de diagnósticos. Cláudia, assim, eu vejo algumas matérias e eu vejo muito falar sobre que o diagnóstico do TEA ele está muito ligado ao pai. Isso já foi comprovado cientificamente ou é só um fake news, né? O que a gente tem? A gente, sobre o TEA, em termos de marcador biológico, algo que diga assim, eu vou fazer um teste agora e vai dizer que é TEA ou não é TEA, não existe um marcador biológico. Existem alguns estudos robustos no sentido de que ele tem um componente genético. Então, tem um primeiro filho TEA, existe uma grande probabilidade de ter um segundo. Quando eu falo de probabilidade, não é necessariamente vai acontecer, mas já é um sinalizador para esse pai diante de uma segunda gestação.
Quando você tem um pai, uma mãe com TEA, você também vai ter uma atenção nessa gestação por conta desse componente genético. Tem questões ambientais que são trazidas, questões de obesidade, alguns itens que vêm sendo estudados que podem interferir nessa possibilidade dessa pessoa ter um diagnóstico com TEA. Mas é algo que vem sendo construído, não existe algo fechado. Existem pessoas que, vamos dizer, teriam todos esses fatores e vem o filho e nasce sem o TEA, sem o transtorno. Sim. Então, a gente pode dizer que existem sinalizadores ambientais, existem sinalizadores hereditários, existem sinalizadores até mesmo epigenéticos, que vão além da genética, mas efetivamente assim a gente não pode vem do pai ou vem da mãe. No passado já teve história de dizer que o autismo era fruto das mães geladeiras. Isso foi algo que foi um peso em muitas famílias, porque entendiam que era aquela mãe que trabalhava, aquela mãe que ficava fora, ou aquela mãe que não desejava a gravidez, e por isso a criança tinha um autismo. E isso foi um cientista que publicou isso, e foi uma aberração, mas uma aberração com prejuízo social muito grande. Então, efetivamente, nada disso a gente pode colocar como uma premissa. O pai, ou o pai mais velho, o pai idoso, o pai com uma idade mais avançada, não. A gente tem alguns componentes que sinalizam para essa possibilidade de TEA, mas, assim, é caso a caso. TEA é caso a caso. Eu vi uma médica falando até essa semana, ela falou assim que ela é médica, né? Ela faz terapia com crianças. Sim. E ela informou assim que viu, observando no período dela lá, ela disse que viu assim que muitas crianças crianças e adultos são diagnosticadas com TEA, mas na verdade não era TEA. Foram crianças e adultos que não têm rotina, não tinha aquele horário de dormir, né? Porque a gente tem um horário de dormir, somente para a criança, que ele tem, como é que chama? O horário do sono, que ele libera os hormônios, né? Que é o hormônio importante do crescimento, do desenvolvimento. Certeza. E aí eles não tinham uma rotina para dormir, não tinha horário para dormir, dormia até mais tarde. E quando foi ver, aquilo gerou uma dificuldade, né? Cognitiva e deu o diagnóstico de TEA, mas na verdade não era TEA, era na verdade uma pessoa que não teve um desenvolvimento legal. Aí tem o uso de telas também, que também ajuda, né? É uma pessoa que não tem rotina, não se alimenta direito, não dorme direito, não faz atividade física. Isso. Aí eu trago para você a diferença de uma boa avaliação, de um diagnóstico diferencial. O diagnóstico, uma boa avaliação, uma avaliação com uma qualidade adequada, ela vai também monitorar esses aspectos. Como é o sono dessa criança, como é a rotina, como se dá a presença dos pais no processo educacional, com quem essa criança interage. Essa criança é estimulada desde cedo a oralizar. Essa criança é educada pela tela. Então, todos esses fatores ambientais podem efetivamente fazer com que essa criança manifeste o que ela não vai ter autismo por conta disso. Isso aí é clássico, é algo que eu gosto. Porque o excesso de tela que transformando em autista, não. Mas o excesso de tela vai reduzir essa possibilidade de interação e vai sim comprometer o processo de desenvolvimento de toda a criança. Toda a criança. Quando a gente fala de uma criança que já é TEA, que já nasce com TEA, que tem um diagnóstico, ele vai trazer um prejuízo maior, porque se essa criança já tem uma série de características que trazem prejuízo, esses elementos, essa falta de comunicação, essa falta de estimulação, esse sono, o sono tem a ver com círculo circadiano, é ao longo do sono que a criança se desenvolve, é ao longo do sono que as informações que a gente capta do dia a dia, que elas são armazenadas na nossa memória mais permanente. Então, se a gente não regula esse sono, essa criança vai ter um prejuízo de aprendizagem. Ela não vai
absorver na densidade necessária o que ela aprende ao longo do dia. Então, vai impactar. Então, uma boa avaliação vai dizer, vamos a observar essas questões ambientais. Essa criança não dorme direito. Essa criança não tem uma rotina alimentar. Essa criança passa o dia todo na tela, não tem ninguém que fique, porque a rotina familiar, às vezes, a gente sabe que a rotina familiar, às vezes, impõe determinadas práticas, e aí essa criança está ali, ela chega aqui e não fala com ninguém, ela não se relaciona, ela não olha para ninguém, porque ela está acostumada a ficar no celular com a coluna para baixo. Tem crianças que estão tendo lesão no pescoço, na cervical, por causa do tempo que ela fica na tela, tem crianças que estão tendo lesão no dedão, por causa do tempo que ela fica ali, no celular ou nos jogos online. Então, é importante isso. Então, essa questão tem, sim, interferência, mas essas práticas, o uso de tela e o sono, não vão transformar a pessoa em tela, não vão... porque estava na tela, ele se transformou, usou muita tela, ele se transformou numa pessoa autista, não. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa nasce com o autismo. Maravilha. Estou aprendendo aqui. O que a gente puder, assim, compartilhar, o que a gente não souber, a gente consulta a quem... Mas, assim, eu espero que esteja sendo útil as minhas contribuições, né? E vamos lá, assim, a gente está aqui aberto para vocês. Tem sido, né? Porque, assim, por ser um assunto tão complexo, né? Sim. Muito complexo ainda, algo assim novo, por mais que seja muito falado, ainda é muito uma coisa nova, sim, né? Sim. Para todo mundo, para as pessoas entenderem o que realmente é. Muita gente fala autista, mas ainda não entende o que é o autismo, sim, né? Sim. E eu conheço, assim, várias amigas minhas que têm filhos autistas. Tem uma que tem 2 filhos. Minha cunhada tem um que ele não se alimenta direito. Para se alimentar, ele tem que estar dormindo e tem que ser tudo batido. A seletividade alimentar. Tem a seletividade alimentar e é severa, por sinal. Não é qualquer coisa que ele come. Se ele tiver, dormindo, mas está meio acordado, ele não come, tem que estar dormindo mesmo. Ela só se alimenta assim. Sim. E assim, cada coisa que ele vai avançando é uma alegria para ela, né? Para uma mãe não é fácil. É isso, Cláudia. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, né? Então foi um prazer ter você aqui hoje, falando sobre a inclusão, né? É importante trazer isso. E falar um pouco também sobre como é uma pessoa que vive com autismo, como ele tem que ser incluído na sociedade, porque a gente vê assim, né? A gente fala muito bonito nas redes sociais e tal, mas na hora da inclusão a realidade é outra, né? Com certeza. No nosso governo também a realidade é outra. A gente vê muitos outdoor, conscientização do autismo, conscientização disso, daquilo, mas na hora que a gente precisa da necessidade de acompanhamento, de tratamento, a gente não tem, infelizmente. Essa é a nossa realidade, né? Nós vemos aí filas de esperas enormes, profissionais, nem temos muitos, né? Na SUS são poucos profissionais que estão lá já cheios de pacientes. E é uma realidade que eu sempre digo que eu acho que, fora o fato de você ter um filho com uma deficiência, com um autismo, que já traz um peso para esses pais, porque existe uma expectativa de um filho típico e aí vem um filho atípico. Então, isso tem um processo de frustração e que os pais ultrapassam isso e vão à luta. Mas é estarrecedor a gente chegar diante de quem deveria estar nos provendo de assistência, de acolhimento efetivo, e a gente não encontra. E o Estado é essa figura que deveria estar ao lado dessas famílias de forma mais efetiva. E aí, sem querer polemizar, a gente se questiona. Poxa, a gente tem uma escola ali na região do Curralinho que está em construção há mais de 5 anos, parada a obra, e a gente consegue fazer uma obra espetacular em menos de 2 anos e já está para ser inaugurada. E a gente não entende como é que funciona essa lógica.
Então, eu digo que a palavra de ordem desse mês do autismo, e eu repeti isso algumas vezes, é respeito. Porque a gente precisa que a causa do autismo seja vista como respeito. Sendo vista com respeito, a gente talvez possa ter um Estado que realmente olhe para as necessidades dessas pessoas e busque torná-las efetivas. Porque a gente tem uma política. A gente tem documentos, a gente tem lei garantindo. A gente tem a LBI, a gente tem a Lei Berenice Piana, a gente tem a Lei Mion, a gente tem diversas leis que garantem. A gente tem agora a Política Nacional de Educação com foco nas pessoas com deficiência. Então, a gente tem norma. A gente tem a política pública construída, mas a gente não sente na pele, as pessoas não estão sentindo. Quem está aqui na ponta, que deveria sentir o efeito de toda essa estrutura, não está sentindo. E a gente precisa que o poder público tenha esse respeito de ouvir essas famílias e de prestar a essas famílias o que elas efetivamente precisam. Elas precisam de acesso a diagnóstico, elas precisam de acesso à intervenção, elas precisam dessa escola inclusiva preparada para incluir. E é isso que eu digo que é que eu fecho o meu pensamento aqui com vocês, é respeito. Eu peço respeito às pessoas e às famílias dos autistas. Só fazendo um parêntese que você falou sobre a questão das famílias, né? Algo que eu gosto de deixar muito forte para as famílias, eu que trabalho na universidade com autistas chegando no nível universitário, eu digo, persevere. As famílias, a atuação das famílias faz um diferencial na vida dessas pessoas. Então, muitos dos que eu vejo lá dentro da universidade são pessoas que a família fez todo um engenho, e eu não estou falando só de pessoas que têm recursos, que tiveram todas as condições de pagar intervenções, mas pessoas que não tiveram tantos recursos, mas que foram familiares que insistiram, que, lutaram. E esses alunos hoje estão lá na universidade, estão conseguindo obter autonomia. E mesmo que sejam casos mais desafiadores, casos de autismo nível 3, que às vezes a gente tem os autismos com as comorbidades, um déficit intelectual, que são quadros, em geral, desafiadores, que essas famílias também não desistam dessas pessoas no sentido de buscar acolhimento, de buscar intervenção, porque qualquer possibilidade de autonomia vai ser muito importante para o futuro dessas pessoas. E as famílias fazem esse diferencial. Maravilha, maravilha. Cláudia, muito obrigada. Eu vim aqui falar um pouco também sobre essa cartilha aqui, gente. Cláudia, da autoria dela, ó, essa cartilha aqui do autismo, né? Aqui tem várias coisas se falando na apresentação, o que é o autismo, o que não dizer para os autismos, direito dos autistas. Ai, que lindo. Para guardar no coração. Pessoas autistas são, antes de tudo, pessoas. Aí tem aqui, o Dia Mundial da Conscientização foi dia 2 de abril. 2 de abril. E aqui tem a gente vai deixar aqui o link, né, da cartilha e o @. de.psi.empatia. É lá que vocês me encontram, né? Eu estou disponível para vocês, se precisarem de dúvidas, se precisarem de algum assessoramento. Estou disponível para palestras, a gente compartilha os saberes que a gente adquiriu até então. Na universidade, aqueles que são universitários ou que tiverem a curiosidade de compreender quais são as possibilidades dentro da universidade. Na universidade existe um núcleo de acessibilidade, eu não estou nele, mas tenho todo o contato com o núcleo. Então, alguma família que queira tirar uma dúvida, ou mesmo o autista diretamente, Cláudia, eu quero entender se eu posso, o que é que a universidade me garante, o que é que eu preciso fazer para me inscrever no Enem, concorrer às vagas. Então, hoje a gente tem as cotas para pessoas com deficiência na universidade, 20%, mas na Universidade Federal da Bahia, as cotas, você precisa ter o diagnóstico, né, laudado,
mas você também precisa ter vindo de escola pública e também ser uma pessoa cuja renda familiar por pessoa seja menor que um salário mínimo. Então, tem as condições para você concorrer às cotas na universidade. Então, assim, tendo dúvida, pode me acionar através do privado lá do meu Instagram, que eu vou ter o maior prazer de auxiliar, não só os estudantes, mas as famílias também. Parabéns, Cláudia. Uma das coisas que eu vejo aqui, no outro episódio, a gente também trouxe uma psicóloga aqui e ela é uma doula, né? Foi a doula, ela é doula. E ela disse que uma das coisas que fez ela buscar essa profissão foi a maternidade. Né? E você hoje veio aqui também, porque uma das coisas também foi a questão, mesmo a sua filha não tendo diagnóstico, mas uma causa que você abraçou, né, em prol do outro. Isso é muito lindo hoje, né? A gente às vezes vê um mundo tão assim que olha só para si, para as nossas dores, e olhar para a dor do outro, e querer ajudar a diminuir aquela dor, né? É muito lindo hoje esse gesto. Parabéns, viu, Cláudia? Que Deus abençoe aí, que você se forme aí. Ano que vem. E ajude muitas famílias, muitas pessoas, né, com esse diagnóstico a superarem, né? E se sentir são pessoas normais, né, que têm um diagnóstico, mas que conseguem conviver normalmente, desenvolver trabalhos excelentes, profissionais. Eu conheço profissionais maravilhosos que são autistas, né, são até mais detalhistas, assim, são, né? Sim, eu sempre digo que com os autistas, eu até digo aí na cartilha, que eu aprendi o que é um abraço genuíno. Porque quando eu chego no NAC, eu recebo aqueles abraços, sabe? Eu recebo não, quando é não, eu não quero, eu não vou. Mas eu também recebo abraços genuínos. Isso, são verdadeiros. De estar bonita, porque eu estou bonita. Então, eu aprendi a ver a verdade, a perceber verdades. Pessoas extremamente diretas e verdadeiras. E isso é muito bom. Essa possibilidade. Eu digo também que eu passei a perceber o outro como efetivamente indivíduo e singular. Como cada um é. A partir dessa minha vivência com as crianças e hoje com os adolescentes autistas, eu comecei a entender, não como autistas, mas o que é que fulana é enquanto singularidade. E aí, quando eu estou lá dentro, não são autistas, são pessoas. E dou uma sugestão de uma leitura de livro, que eu inclusive estou sendo a mediadora de um grupo de estudos a partir de um livro cujo título é Humano à Sua Maneira. E este livro, ele é muito interessante porque ele traz esse olhar. Ele convida você a olhar a pessoa. A pessoa. Vou procurar esse livro. Humano à Sua Maneira. Ele convida você a olhar a pessoa. Quando você olha a pessoa, você passa a buscar entender a pessoa. Então, por isso o título da cartilha, Autismo, conhecer e respeitar. Mas conhecer não é o autismo, é cada pessoa autista. Ver em cada pessoa uma singularidade. Se você identificar aquela pessoa como singular e se interessar em conhecê-la, aí você estará incluindo, ou estará no caminho da inclusão. Maravilha. Obrigada, viu, Cláudia, mais uma vez. Eu agradeço aqui. Você está aqui falando, trazendo um pouco do seu conhecimento, né? E tirando umas dúvidas, né? Que a gente tem, às vezes tem gente lá que está também com a dúvida, vai estar tirando agora. E quem quiser tirar mais dúvidas, pode procurar a Cláudia aí no Instagram, que ela está aí. Estou disponível, estou disponível. Estou muito feliz com esse momento. Agradeço a toda a equipe aqui do podcast. Para mim está sendo uma oportunidade, assim, uma primeira oportunidade de estar falando. Eu já tive em outros modelos de... Sempre bem-vinda aqui, viu? Pronto. Então, estou dizendo, quando pensar em alguma temática dentro da psicologia, dentro da inclusão, a gente tem a questão da inclusão profissional que a gente nem conseguiu alcançar, né?
que é também algo que a gente precisa refletir. Qual é a inclusão que a gente quer dentro do sistema de trabalho? A gente só quer uma cota para acessar ou a gente quer estar lá dentro incluído? Então, assim, é um tema para a gente passar outra noite aqui conversando. Já sinta-se convidada, então. Pronto, quando quiser eu estou disponível. Tá bom, Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, você que está aí. Eu agradeço também, tá? Vai compartilhando, curte, manda para vizinho, para amiga, para quem for aí. Gente, eu agradeço aqui também aos nossos parceiros, né? Que é o Pereira Smartphone, o MussoCast, é o Evo Contabilidade, o El Transporte e o Cassart. Gente, toda vez eu esqueço como é. Tracker Cassat. Obrigado aí, Tracker Cassat também. Beijo, galera. Até o próximo episódio, viu? Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada.